Olá pessoal, tudo bem? Bem pessoal, gostaria de falar aqui sobre as leis de Kirchhoff. Para isso, nós precisamos conhecer um pouco sobre a topologia das redes elétricas. Então, vamos aqui a algumas ideias. A primeira ideia é o ramo. O que é o ramo? O ramo, pessoal, é uma porção do circuito. Só que nessa porção do circuito, ela tem que ter um elemento que tem uma função no circuito. Por exemplo, se eu tenho um resistor, tipo aqui, ó, eu tenho um resistor no circuito, eu considerei estes dois pontos, ponto A e Bzinho, e peguei esse resistor. Esse resistor do circuito, ele é um ramo. Poderia ser uma fonte de corrente. Então, qualquer elemento que tem uma função no circuito é um ramo. Um indutor, um capacitor, tudo bem? E o que é o nó? O nó é um ponto comum a vários ramos. É o ponto de conexão entre dois ou mais ramos. Tipo aqui, ó. Eu tenho esse resistor, esse e uma fonte de corrente. Todos eles estão se conectando através de um ponto. Esse ponto é o nó. O laço. O laço é um caminho fechado de um circuito. Aqui nós temos, ó, um circuito, fonte de tensão, resistor 1, resistor 2 e resistor 3. E esse é um caminho fechado, isso é um laço, tá bom? E o que diz as leis de Kirchhoff? O que o Kirchhoff se baseou? O Kirchhoff, ele elaborou essas leis baseado na conservação da energia. E quando é que eu uso essa ferramenta? Geralmente a gente usa essa ferramenta, as leis de Kirchhoff, quando você tem circuitos planos com dois ou mais laços. É uma ferramenta que auxilia bastante, né, no cálculo de algumas grandezas elétricas. O fundamento. A lei de Kirchhoff são duas. Lei de Kirchhoff das correntes, lei de Kirchhoff das tensões. A lei de Kirchhoff das correntes nos fala que a soma das correntes que chega em um nó é igual à soma das correntes que deixam o nó. Em outras palavras, a soma algébrica das correntes em um nó é zero. Aqui também, pessoal, a gente pode considerar um limite fechado, né? Imagine que você tem aqui uma caixa. Nessa caixa está chegando várias correntes e está saindo também várias correntes. Nós podemos reduzir essa caixa a um ponto. E daí a gente vai analisar apenas as correntes que entram e as correntes que saem através da soma algébrica, igualando a zero. Aqui, pessoal, nós temos tudo que foi dito aqui, apresentado, nós temos uma forma matemática, que é essa, né? Somatória das correntes indexadas de 1 a n infinito é zero. E a lei de Kirchhoff das tensões, a soma algébrica de todas as tensões em torno de um caminho fechado, laço, é zero. Então, o que ele está dizendo? Que se você sair somando todas as tensões aqui nesse caminho fechado, você escolhe, né, um sentido de percurso e sai somando, pode ser nesse sentido ou nesse sentido, você vai ter que essa soma é zero, essa soma algébrica. E aqui, pessoal, está na linguagem matemática, a somatória das correntes indexadas de M1 até Mzão finito é zero, ok? Bem, pessoal, vamos lá, ok? Agora a gente tem aqui um exemplo para que a gente possa entender melhor um pouco sobre essas leis de Kirchhoff, a aplicação das leis. Aqui nós temos um circuito. Esse circuito ele tem 3 laços, você pode observar. Laço 1, laço 2, a gente pode considerar o circuito por fora como o laço maior. E aqui tem algumas dicas para utilizar a lei de Kirchhoff. Dica 1, localize os nós e considere as polaridades dos ramos. Dica 2, considere um sentido de análise, né? Um sentido que você vai percorrer o laço. E dica 3, monte as equações. Ele pede as tensões, pessoal, em cada resistor. E ele fornece aí as informações, né, de cada resistor, tá bom? Daí, pessoal, como a gente vai primeiro aqui identificar os pontos, os nós,
Isso é um nó, esse é outro nó, esse é um nó, e aqui é um nó comum. Aí esse cara, esses três aqui são o mesmo nó, tá bom? Daí, pessoal, lembrando que um nó, pela definição, né, é uma conexão entre dois ramos, tá bom? E daí agora, galera, para poder, eu vou considerar o sentido das correntes. Aqui, pessoal, como o mais aqui tá para frente, ó, para cima, eu vou considerar aqui a minha corrente aqui, ó, saindo aqui desse polo positivo da bateria, tá bom? E chega aqui, e quando a corrente chega aqui nesse nó, ela vai se dividir em uma corrente para cá, que eu vou chamar de I3, e uma corrente para cá, que eu vou chamar de I2, tá bom? Olha só, dividir a corrente em I3 e I2. Lembrando que essas correntes I2 e I3, elas vão se encontrar aqui, e aqui vai sair a corrente I1, retornando para a fonte. A I3 vai passar aqui, e aqui é a I2. A I2 vai chegar aqui. Basicamente é isso, né? Que é a I1 chegando, ok? Feito isso, eu poderia ter adotado outro sentido para as correntes, pessoal. Isso é algo seu, é algo particular seu, é adotar esse sentido. Eu preferi fazer dessa forma. Eu sempre considero saindo pelo lado positivo. No caso da bateria, porque a bateria ela gera, né? Ela está gerando, aqui a fonte ela está gerando força eletromotriz. Aqui, ó, na resistência, o que está acontecendo? Ela está consumindo. Se ela está consumindo, aqui, ó, a corrente chega no positivo e sai no negativo. Deixa eu colocar de preto, ó. A corrente chega no positivo, sai no negativo. Chega no positivo, sai no negativo. Chega no positivo, sai no negativo. Chega no positivo, sai no negativo, ok? Por quê? Porque está consumindo, né? Só quem está gerando é essa fonte. Então aqui, ó, a corrente chega no negativo, você eleva, né? Você dá, a fonte distribui energia para essa corrente que chega, ela ganha energia novamente e carrega essa energia para fornecer o circuito. Né? Aqui não, ó, aqui chega a energia, sai com perda de energia. Então é importante você identificar aí essas polaridades. Muito fundamental. Uma vez que você identifica aí as polaridades, para você realizar a lei de Kirchhoff, você tem que analisar os laços. E para você analisar um laço, você percorrer o laço, né? Porque lembre da segunda lei de Kirchhoff, que fala que você tem que percorrer o laço, você tem que adotar um sentido de percurso. Eu gosto de adotar, pessoal, o sentido da primeira corrente que eu coloco. Então, nesse caso aqui, ó, eu coloquei a corrente saindo para cá, então eu vou pegar no sentido dessa corrente, que também vai ficar no sentido da I3, né? Então, olha só, eu estou chamando esses sentidos de análise das malhas de um alfa e um beta. E também outra coisa que eu vou analisar, baseado na primeira lei de Kirchhoff, é esse nó aqui, ó. Nesse nó. Tá vendo aqui esse nó? Então perceba que nesse nó tá chegando I1 e tá saindo I2 e I3. Então já vou montar aqui a minha primeira equação, ó. I1 é igual a I2 mais I3. Tudo bem? Agora eu vou analisar essa malha. Malha alfa. Na malha alfa, pessoal, ó, você tem que observar uma ideia. A ideia do sinal. Eu estou considerando que eu estou saindo daqui, ó, desse ponto. Se eu estou saindo desse ponto aqui, eu estou saindo aqui, ó, eu estou saindo de quem? Do positivo. Eu já passei pela fonte e agora eu estou saindo da fonte. Saindo da fonte é positivo. Mais 100. Aí continuo. Opa, cheguei numa resistência. Passei pela resistência. Eu estou saindo como dela? Negativo. Qual é o valor dessa resistência? 2.
2. Qual é a corrente que está passando por ela, que eu considerei? I1. Chamei de I1. Ah, professor, eu chamei de I2, de I3. Não, você pode chamar da corrente que você quiser. Beleza? Nesse caso, eu chamei de I1. Aí aqui, pessoal, eu cheguei nesse ponto. Desço. Por quê? Ah, tu não vem para cá. Não, não. Eu estou analisando essa malha. Essa outra aqui, nesse momento, ela está isolada. Ela nem existe, se for o caso, tá? Para mim. Analisando essa malha. Então, olha só. Aqui eu estou descendo. Saí de R2. Quanto é que vale R2? 10. Sair, qual é o sinal da saída? Negativo. 10 e 2. Aí fechei aqui e voltei para cá. Opa, se eu voltei para cá, voltei para onde eu estava, certo? Daí eu passei na malha alfa, ou no laço alfa. Aqui, pessoal, a gente pode dar uma arrumada. Dividindo aqui todo mundo por 2, vai ficar, ó, I1 mais 5 e 2 igual a 50. Beleza? Igual a 50. Então, olha só como é que vai ficar. Vou guardar, eu tenho duas equações já. Perceba que essas equações, elas têm variáveis diferentes. Aqui eu tenho I2, I3, I1. E aqui eu só tenho um I1 e I2. Então, eu preciso de mais informação para poder conseguir ver uma forma de resolver esse problema. Encontrar essas correntes. Então, olha só aqui, ó. Eu vou agora analisar a malha, o laço beta. Daí, caras, eu vou sair desse ponto aqui, ó. Saindo dele, eu passo para R3. Saindo de R3, eu estou como? Negativo. Eu estou negativo saindo de R3. Qual é o valor de R3? 2. Qual é a corrente que passa em R3? I3. Descendo aqui, ó. Descendo aqui, eu estou saindo de R4. Menos. Qual é o valor de R4? 10. Qual é a corrente em cima de R4? I3. Daí, olha só, eu venho. Opa, eu vou subir. Ao subir, pessoal, eu estou saindo de R2. Saindo de R2 é positivo. Qual é o valor de R2? 10. Qual é a corrente que passa em R2? É I3? Não. É a corrente que você considerou inicialmente. No caso, I2. Vai ficar 10 e 2. Pronto, cheguei nesse ponto aqui em cima. 0. O somatório das tensões em um laço fechado é 0. Daí, pessoal, vou dar uma arrumada aqui, ó. Vai ficar assim, ó. 5 e 2, estou dividindo por 2, ok? 10, 12, dividido por 2, 6 e 3, igual a 0. Olha só, estamos aqui com 3 equações e 3 incógnitas, tá bom? Estamos com um sistema que a gente chama de sistema normal. Daí, galera, o que eu vou fazer aqui, né? Existem várias maneiras de resolver esse sistema, só que eu vou usar a substituição. Porque eu percebi aqui algo interessante, ó. Eu posso trocar esse I1 aqui, ó, por I2 mais I3. É isso que eu vou fazer bem aqui, olha só. Reparei, ó. Vai ficar assim, ó. I2 mais 5 e 2. Quanto é I2 mais 5 e 2? 6 e 2. Eu posso até chamar aqui de passo 1, ó. Primeiro passo. Substituir esse cara aqui, né? Beleza? E 2 mais 5 e 2, 6 e 2. Mais e 3. Igual a 50. Opa, igual a 50. Tudo bem? O que eu fiz? Ó, somei I2 com 1 e 2. Aqui é 1, né? Ó. Somei 1 e 2 com 5 e 2, dá 6 e 2. Aí esse 3 aqui, ele simplesmente acompanha. Igual a 50. Olha só, percebe que tem I3 bem aqui, ó. E aqui tem I3 aqui isolado, sozinho, ó. Quando eu falo isolado, acompanhado do 1. Então, eu vou isolar esse 3. Seria o segundo passo. Né? I3 aqui, ó. Será igual a 50 menos 6 e 2. Então, o que eu vou fazer com esse cara aqui que eu acabei de trabalhar? Vou jogar ele aqui, ó. Isso aqui eu vou chamar de passo 2. Tudo bem? Então vai ficar assim, ó.
5 e 2 menos 6. 6 quem? 50 menos 6. 50 menos 6 e 2 igual a 0. 5 e 2. 6 vezes 50. Ó, veja lá, não esqueça do sinal. Ó. Menos vezes mais é menos. Aqui dá 300. Mais 36 e 2 igual a 0. Resolvendo essa equação aqui, pessoal, rapidamente, nós vamos ter aqui, ó, que o I2 vai ser igual a 300 dividido por 41. Isso aqui vai dar aproximadamente 7,3 ou 7,31 ampere. Essa, pessoal, é a corrente do I2. Repare que a corrente deu até positivo, né? Que indica que o sinal, o sentido que a gente encontrou está correto. Se eu quisesse saber a tensão aqui em cima de R2, era só pegar a corrente e multiplicar pelo valor de R2, que é 10. Ia dar 73 volts a corrente aqui em cima, tá bom? Daí, galera, uma vez que você sabe quem é o I2, você pode colocar ele aqui, ó, e descobrir o I3. Uma vez que você sabe quem é o I2 e o I3, e lembrando que se você sabe quem é o I3, você multiplica o I3 pelo R4 e o I3 pelo R3 e você vai ter a tensão que esse resistor vai consumir, bem como a tensão que esse resistor vai consumir. E aí você tem essas duas correntes, você pode substituir aqui, ó, no nó, na equação do nó, encontrar I1 e multiplicar aqui por I1, você vai ter a tensão aqui em cima de R1. Basicamente é isso, pessoal, né? Eu não vou calcular, mas seria isso. No mais, eu desejo que Deus abençoe todos vocês, ok?